como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com banco de dados Access. Essa é a nossa 15ª aula. E na aula de hoje você vai aprender como criar a tabela vendedor. Vamos estar inserindo campos e vamos, na aula de hoje, estar cadastrando vendedores nessa tabela. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos acessar aqui o nosso projeto. Então, essa é a nossa 15ª aula e o arquivo é esse, ó. Eu estou acessando o mesmo, duplo clique aqui na minha pastinha e eu tenho aqui uma surpresinha para você que deixar o seu gostei nesse vídeo e também a você que ficar comigo até o final do vídeo. Vai ter uma surpresinha para você. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou acessar aqui o BD Loja, que é o meu banco de dados. Foca nisso daqui que eu vou estar falando mais no final do vídeo, ó. Assim, 1, 2, 3. Vou dar aqui o OK. Então, se eu venho aqui, ó, observe, eu tenho nesse momento 4 tabelas. Então, vamos criar uma 5ª tabela nesse projeto. Clico aqui em criar, venho aqui na opção, ó, tabela. Aqui eu posso estar vindo na opção, ó, Model Design. E aqui ele já vai me pedir um nome para essa tabela. Então, por exemplo, ó, vou chamar ela de TBL underline vendedor. Observe, ó. Vou dar aqui um OK. Aqui, se observarmos, eu vou renomear esse campo para ID vendedor. Eu vou manter ele como numeração automática, porque eu quero que o próprio Access incremente esse campo. Aqui é o meu ID, que não se repete. É aquele campo que eu utilizo para identificar o nome do meu vendedor. Aqui eu posso estar dando o nome, ó, nome vendedor para este campo, ó. E ele vai ser do tipo texto curto. Lembrando que texto curto, ó, ele aceita até 255 caracteres, então isso aqui me atende. E aqui eu posso colocar mais campos, por exemplo, rua, endereço, bairro, cidade, e assim CEP, assim sucessivamente. Mas se você entender como é que eu cadastro o nome do vendedor, você vai saber como está cadastrando todas essas informações. Basta você entender a lógica, ó. Então, a princípio eu não vou colocar mais campos, até porque aqui na TBL Clientes, ó, eu já trabalho aqui, deixa eu mostrar para você. Deixa eu só acessar aqui a mesma, ó. Deixa eu clicar sobre ela, Model Design. Então, na minha TBL Cliente, ó, eu vou trabalhar com o nome do cliente, rua, número, bairro, cidade, CEP. Então, a lógica que eu aplicar aqui vai se aplicar a qualquer outra tabela que eu preciso ter esses campos. Então, vamos voltar aqui ao TBL Vendedor. Eu vou ter apenas o ID vendedor e o nome do vendedor. Até porque quando eu for fazer a minha venda, o que não me interessa aqui, no caso, é o nome do vendedor que apareça lá, ou o ID do vendedor, e o ID da venda, o ID do cliente, no caso, e assim sucessivamente. Não preciso trazer os dados a mais do vendedor. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui o nosso projeto, e eu vou acessar agora o nosso sistema loja. Então eu vou clicar aqui em formulário. Se eu logar agora, por exemplo, ó, com o nosso amigo Nel, a senha dele é 123. Ao clicar em login, o usuário encontrar Nel Hop, seja bem-vindo. Se eu clicar aqui em vendedor, por enquanto eu não consigo acessar a tela vendedor, mas observe que o nosso amigo tem acesso. Tanto é que esse campo está desbloqueado, ó. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic, exibe aqui o Project Explorer, que já está aqui aberto no caso. Duplo clique aqui no FM principal. Então vamos entender, ó. Esse aqui é o cabeçalho do meu controle multipage. Lembrando que cada page tem um valor atribuído à sua página. Por exemplo, se eu quiser acessar a primeira página do controle multipage, eu passo o valor 0 para o meu value. Por exemplo, se eu quiser acessar aqui login, eu passo lá mi.multipage1, que é o nome do controle multipage, .value igual a 0. Se eu quiser acessar cada user, que é a segunda página, mi.multipage1.value igual a 1. E assim sucessivamente. Então, essa é a page 0, essa é a 1, a 2, a 3, a 4, 5 e 6. Eu vou querer acessar vendedores, então eu vou passar lá o valor 5.
Então, entenda a minha lógica. Eu vou vir aqui em inicial. Esse é o meu botão, duplo clique sobre ele. Então vamos lá. Mi.multipage, observe que não completou porque eu digitei errado. Mi.multipage, agora sim. Ponto value igual a 5, ó. Somente isso, ó. Então se eu vim agora com o nosso usuário Nel, assim é 1, 2, 3, que é a senha dele correta, e clicar em vendedor, eu sou redirecionado para a tela vendedor. Então por enquanto nada faz. Então a minha tela vendedor, que é essa tela, por enquanto não tem campo algum. Então o que eu vou fazer aqui, ó? A princípio eu vou pegar isso daqui, ó. Observe que eu vou copiar esses campos. Eu vou vir aqui em vendedor, vou colar. Nesse primeiro momento, eu vou só copiar esse botãozinho aqui. Depois a gente pode pegar uma outra imagem, atribuir a ele. E vou colar aqui para que eu possa clicar nesse botão e salvar o nome do vendedor. Então, esse carinha aqui, ó, eu vou só renomear ele. Vou chamar de TXT nome vendedor. Observe, ó, TXT nome vendedor. Então, somente isso. E esse botãozinho aqui, eu posso estar renomeando para BTN salvar vendedor. Observe, ó, BTN salvar vendedor. Então aqui eu vou estar o nome do vendedor. Quando clicar no botão salvar, ele vai salvar o nome desse vendedor. Então duplo clique aqui nesse botão. O que eu faço? Ó, vou utilizar aqui o comando SQL. Vou só dar aqui um espaçamento para que a gente possa focar apenas nessa estrutura. Então, igual, aqui entre aspas duplas, vou passar aqui o nosso select, asterisco, vou passar aqui o from para indicar de onde. O nome da minha tabela se chama TBL, underline vendedor. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Deixa eu só digitar primeiro. Vendedor. Deixa eu só verificar se é isto. TBL underline vendedor. Então voltemos aqui ao nosso projeto e já fecho aqui com aspas duplas. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente eu vou acessar o nosso banco de dados, então vou conectar e vou depois desconectar no final do meu código. Entre conectar e desconectar eu vou fazer alguma ação. Então o primeiro comando que eu estarei utilizando será o nosso consulta.addNew, ou seja, eu vou estar adicionando uma informação. E aqui eu vou passar o meu consulta, o campo de número 1. Por que de número 1? Porque essa primeira coluna aqui, ó, é a coluna de valor 0. Essa segunda coluna é a coluna de valor 1. No campo ID vendedor, eu não passo valor algum. O próprio Axis se encarrega de ficar criando o ID autoincrementável. Já no vendedor, eu tenho que preencher este campo. Então, por isso que eu estou criando agora esse comando bem aqui, ó. Consulta. Caso essa seja a sua primeira aula, consulta é uma variável que criamos lá na primeira aula. Então, número 1, eu estou me referindo ao número do campo. Então, aqui é a minha segunda coluna lá da minha tabela, que o valor atribuído a ela é o valor 1. Então, ela vai receber o que? Ela vai receber o que estiver no meu mi.txt nome vendedor. E aí eu posso vir aqui, ó, consulta ponto update. Então, depois que eu adicionar aqui, ó, observe que eu estou utilizando o comando adicionar, eu adiciono essa informação e em seguida eu atualizo a minha tabela e depois desconecto do banco de dados. Claro que eu posso, depois de me desconectar, eu posso vir aqui através de um MCG Box e informar o meu usuário, ó, cadastro realizado com sucesso. Vírgula, vou utilizar aqui um VB information e vou utilizar aqui a nossa variável título, que é a variável que criamos para padronizar as mensagens do nosso programa. Então vamos aqui fazer rapidamente um teste, ó. Eu vou aqui logar com o meu usuário, o nosso amigo Nel, assim é 1, 2, 3, clico login, observe, ó, clico aqui em vendedor, se eu passar aqui o nome dele, ó, o vendedor Glitson, clicar em salvar, vamos ver o que vai acontecer. A tabela TBL underline vendedor foi bloqueada exclusivamente pelo usuário admin no computador Glitson. Então deixa eu só verificar. Eu acredito que o erro
é porque eu estou aqui. Deixa eu fechar e agora deixa eu executar novamente, ó. Deixa eu clicar aqui em depurar e deixa eu fazer o seguinte, ó. Executei. Agora sim, ó. Então, não sei se você reparou, deu um erro porque eu estava lá no modo design da minha tabela, certo? Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela, verificar se cadastrou o vendedor Gleidson, cadastrou. Aqui não tem problema, agora eu estou no modo folha, no modo, ó, deixa eu verificar aqui o nome que se chama, ó, só para que você entenda, ó, eu estou no modo, ó, exibição de folha de dados. Se eu estivesse no modo design, aconteceria aquele erro que aconteceu agora há pouco, né? Eu estava com a minha tabela no modo de edição. Então, vamos fazer aqui o cadastro de um outro vendedor, só para que você entenda a lógica, ó. Se eu cadastrar, por exemplo, o vendedor Ricardo, clico no salvar, cadastrou. Se eu cadastrar o vendedor Donizete, cliquei em salvar. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela. Lembrando que eu não programei para limpar esse campo. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela. Basta eu clicar aqui no atualizar e está cadastrando, ó. Cadastrou lá com o ID1 Gleidson, ID2 Ricardo e ID3 Donizete. Lembrando que se por acaso eu me esquecer e fizer isso daqui, ó, Gleidson, e clicar no salvar, ele vai aceitar eu cadastrar nome de pessoas repetidas. E para evitarmos isso, deixa eu só excluir aqui o Gleidson. Como é que a gente faz isso? Rapidamente, ó. Duplo clique aqui nesse botão. Antes de eu executar este comandozinho, a gente vai criar, obviamente, uma estrutura para verificar se por acaso não já tem esse nome que eu estou tentando inserir lá na minha base de dados. Então eu passo aqui, ó, while not, vou passar aqui o meu consulta .eof, ou seja, eu vou fazer aqui uma leitura lá nos meus dados, né? Então eu vou fazer aqui uma varredura em todos os meus registros da minha tabela para verificar se por acaso eu não tenho esse nome que eu estou tentando cadastrar. Então aqui eu vou utilizar a estrutura if, onde eu vou passar aqui o meu consulta na minha coluna de valor 1, que no caso é aquela coluna que tem o nome do vendedor, que é a minha segunda coluna. Vou verificar se por acaso ela não é igual ao meu mi.txt nome vendedor e passa aqui o T. Se essa condição for verdadeira, o que é que a gente vai estar fazendo? Ó? Observe, ó. Se essa condição for verdadeira, eu vou utilizar aqui um MCG Box e vou alertar o meu usuário. Ó. Esse vendedor já possui cadastro. Vírgula, vou utilizar aqui um VB exclamation e o título padrão da nossa mensagem. E vou utilizar, obviamente, um exit sub para que meu código pare por aqui e ele não execute novamente. E, obviamente, se você reparar, eu vou ter que fechar aqui o meu banco de dados, né? Porque se eu não fechar, vai dar um erro se alguém tentar fazer alguma outra ação posterior. Então, eu vou utilizar aqui call desconectar. E lembrando, se eu estou utilizando essa estrutura while, eu tenho que passar aqui o end para fechar essa estrutura. E para que eu possa avançar, né? Para que eu possa acessar os demais registros, porque se eu não fizer isso, eu vou verificar apenas o primeiro registro da minha tabela. Como eu vou querer verificar registro por registro para saber se por acaso o nome do vendedor que eu estou inserindo lá na minha text box não tem na linha 1, linha 2, assim, sucessivamente, de acordo com a quantidade de registros que eu posso ter nessa tabela, para que eu possa me mover para verificar os demais registros, eu tenho que utilizar aqui o nosso consulta ponto mover next, para que eu possa estar, deixa eu só corrigir aqui, ó, mover next, agora sim, ó, para que eu possa estar avançando, ó. E, obviamente, a gente vai fazer agora um teste, ó. Então vamos lá, Nel, assim, 1, 2, 3. Então vamos só dar uma olhada aqui na nossa tabela, ó. Eu tenho nesse momento, ó, o Gleidson Ricardo Donizete. Aí por algum motivo eu esqueci que eu tinha cadastrado o Ricardo. Então se eu vim aqui, ó, Ricardo, clicar no salvar, esse vendedor já possui cadastro. Dou aqui um OK e nada acontece. Vamos dar uma olhadinha. Observe, ó, não cadastra o Ricardo. Mas se eu vim aqui cadastrar o vendedor
Juan, que eu não tenho o cadastro dele, clicar no salvar, update ou cancel update sem add new ou edit. Então deixa eu verificar aqui aonde é que ele está reclamando. Então aqui, ó, deixa eu só retirar daqui esse comando, colar aqui abaixo e deixa eu passar para cá. Agora sim eu criei o igual funcional. Pronto, ó, só tinha reposicionado o campo no local errado. Então se eu tentar aqui cadastrar o nosso amigo Gleidson, clicar no salvar, ele não cadastra porque o Gleidson já possui cadastro. Se eu vim aqui com o nosso amigo, vejamos, Marcos, clicar no salvar, ele vai cadastrar o Marcos, porque o Marcos não possui cadastro ainda de vendedor. Observa. Então, qual é a surpresinha que eu preparei para você? Eu vou deixar disponível o banco de dados que construímos até a aula passada para que você possa estar baixando. Eu confesso que eu já vi alguns comentários de algumas pessoas relatando que está com problema em acessar o banco de dados porque não está conseguindo acessar com a senha que eu forneci. A senha é o 1, 2, 3. Eu gostaria que você pudesse baixar o banco de dados, tentasse abrir com a senha que eu estou informando, que é 1, 2, 3. Então, só para que você possa entender aqui o meu raciocínio, eu vou deixar o banco de dados para que você possa baixar. Você vem aqui, dá um duplo clique nele, ele vai pedir uma senha. Você passa aqui a senha 1, 2, 3. A dar o OK, você vai conseguir acessar os dados. Se por acaso você não conseguir fazer isso, você comenta aqui para mim. E também tem um detalhe, as pessoas, eu vi alguns comentários de alguns com dificuldade em acessar o banco de dados através do código. Lá na nossa estrutura de conectar o banco de dados, a gente tem o código do banco de dados já salvo dentro aqui da nossa estrutura, ó. Aqui dentro de conexão, ó, se você reparar, eu tenho aqui, ó, a minha senha salva. Então eu gostaria de saber se você está utilizando aí a extensão ACCDB. Eu gostaria de saber se você habilitou essa referência, ó. Então é importante que você possa estar assistindo essa playlist passo a passo, com calma, desde a primeira aula em diante, para que você não tenha essas dificuldades. Então comenta aí para mim. Eu estou utilizando aqui a versão do Office 2016. Não sei se você está utilizando uma versão anterior ou superior à minha. Eu gostaria de saber se você está conseguindo acompanhar o projeto, se está tendo dificuldades. Comenta aqui para mim nos comentários. Sua opinião é importante para que eu possa desenvolver esse projeto juntamente com você. E para finalizarmos, eu lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Já somos mais de 40.678 inscritos que tem a aprender Excel com VBA, comandos SQL, Power Apps de forma gratuita.